Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar da palavra de Deus, a Bíblia. Então, fica aqui comigo que tenho certeza que você não vai se arrepender. Já de cara, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Não vai custar nada e nos ajuda muito. Hoje, vamos falar um pouco da história da Bíblia, mas no sábado vai sair um vídeo falando sobre a formação da Bíblia, como o cânon é formado, como esses livros foram escolhidos para entrarem nessa compilação que é a Bíblia. Mas fica aqui até o final desse vídeo, que lá no finalzinho eu vou te dar uma dica bem legal de que por que você deve ler a Bíblia. Então, vamos para o nosso assunto de hoje? A Bíblia é uma compilação de diversos escritos antigos que contam as histórias da criação da humanidade, do povo de Israel, da vida de Jesus e dos ensinamentos e relatos dos seus discípulos. Nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus e ela foi revelada a nós, não apenas como uma literatura ou histórias de um povo antigo, mas cremos que Deus escolheu se revelar o seu plano, a sua vontade, revelar a si mesmo através das palavras escritas aqui nesse livro. Alguém uma vez disse: é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem relevância eterna, fala para toda a humanidade em todas as eras, em todas as culturas, porque é a palavra de Deus e devemos escutar e obedecer. O N. Gruden vai dizer o seguinte: todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Este é um livro antigo, amplo, abrangente, que edifica, exorta, consola aqueles que leem através dos seus 66 livros, escrito em gêneros literários tão diversos quanto o próprio Deus. A Bíblia contém tudo que um cristão realmente precisa em termos de orientação da parte de Deus para as nossas vidas, como devemos viver. Dos 66 livros, 39 compõem o Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento, com cerca de 40 autores e 1.500 anos para ser escrita. Os livros da Bíblia foram inicialmente escritos e copiados à mão em rolos de papiro e mais tarde em longos pergaminhos confeccionados em pele de cabra. Folhas de papiro ou pergaminho eram coladas ou costuradas uma nas outras, formando então assim uma longa tira, que era então enrolada. Os escribas preservavam os textos, atualizando as formas arcaicas de escrita. Geralmente, cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado. Os livros da Bíblia foram originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego. Traduções começaram a ser desenvolvidas por novos cristãos nas línguas copta, que é a língua do Egito, a etíope, na Etiópia, e a siríaca, no norte da Palestina. Isso entre os anos 385 e 405. A igreja cristã primitiva traduziu seu cânon para o latim. Nesse formato, a Bíblia se difundiu por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando o norte da Europa. E então, os missionários levaram o evangelho para Irlanda, Escócia e Inglaterra. Cópias impressas, decoradas à mão, passaram a competir com os mais belos manuscritos. Essa nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes do ano de 1500. O alemão, o italiano, o francês, o tcheco, o holandês e o catalão. Em outras 6 línguas, até o meado do século XVI, foi para o espanhol, dinamarquês, inglês, sueco,
húngaro, islandês, polonês e finlandês. A primeira versão portuguesa da Bíblia surgiu em 1681, a partir das línguas originais, traduzida para o português por João Ferreira de Almeida. A Bíblia é o livro mais vendido segundo o Guinness Book, com 5 bilhões de exemplares. Também o livro mais lido, traduzido e mais distribuído no mundo. Hoje é impossível encontrar a Bíblia em mais de 1.440 traduções do Novo Testamento e mais de 630 traduções na forma completa da Bíblia, e em várias versões. Além disso, ela foi e ainda é o livro mais impresso em todo o mundo, com mais de 100 milhões de exemplares ao ano. E claro, agora com a tecnologia, é um dos aplicativos mais baixados por todo o mundo. O trabalho de impressão da primeira Bíblia começou em 23 de fevereiro de 1455 com Johannes Gutenberg e demorou 5 anos. A Bíblia de Gutenberg foi impressa com um estilo de escrita gótica. Foram feitos cerca de 300 exemplares do livro, todos com detalhes minuciosos. A impressão do primeiro livro foi um grande avanço para a tecnologia moderna de impressão e tipografia. Atualmente, existe cerca de 60 Bíblias de Gutenberg espalhadas pelo mundo. 12 delas estão impressas em pergaminho e 48 em papel. Na Alemanha, é possível encontrar alguns exemplares da Bíblia de Gutenberg em bibliotecas de universidades. Então, foi criado um dia para comemorar a revelação de Deus a nós. O Dia da Bíblia começou a ser comemorado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Em 1850, missionários vindos desses países trouxeram essa comemoração até o Brasil. Aqui, o Dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro, e integra inclusive o calendário oficial do nosso país. Isso de acordo com a Lei Federal 10.335, tornando esse dia conhecido em todo o território nacional. A Bíblia é um livro tão relevante que as igrejas têm um projeto específico só para estudá-las. A Escola Bíblica Dominical. Os cristãos são beneficiados por meio de estudos que, além do conhecimento da Palavra de Deus, promovem também a edificação e transformação na vida do ser humano. Mas, claro, nem tudo seria mil maravilhas. Infelizmente, o amplo acesso à Bíblia é restrito apenas à igreja livre de perseguição. Há países, entretanto, em que a leitura bíblica não pode ser feita em público. Aliás, portar uma Bíblia é o mesmo que assumir um crime de ser cristão. Esse é o caso de países como a China, Irã e Sudão. Alguns países também já proibiram o aplicativo da Bíblia no celular. Nós, no Brasil, somos privilegiados pela liberdade que temos para exercer nossa fé em casa, nos templos e na rua. Seja grato. Faça bom uso dessa liberdade, leia a palavra de Deus, busque aperfeiçoamento com a sua escola bíblica, na sua igreja, na internet, com pessoas confiáveis. Peça discernimento e revelação ao Espírito Santo enquanto lê, e ore também pelos nossos irmãos que arriscam a vida para ler e para ter acesso às mesmas escrituras que nós temos com total liberdade. Se você chegou aqui, muito obrigado. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo qual é o seu livro favorito da Bíblia. Assim, eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Espero ter te ajudado a conhecer um pouco melhor sobre a história da Bíblia e o início de tudo isso. E lá no início do vídeo, eu te falei que daria uma dica de que por que você deve ler a Bíblia. Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz respondendo ao Peter Jordan se vale a pena ler a Bíblia. Acho que esse vídeo pode te ajudar muito a abrir a sua mente para você conhecer mais sobre o que a Bíblia fala e como tem assunto interessante aqui para você aprender e trazer de exemplo
para o seu dia a dia. Indique também e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para eles também conhecerem mais sobre a palavra de Deus, ok? Te espero então no nosso próximo vídeo. Vamos ler?